Nas praças, sinagogas e ruas agitadas de Israel, a mensagem de Jesus ganhava cada vez mais força. Sua popularidade crescia junto aos humildes, aos marginalizados e mesmo entre os estudiosos que buscavam uma verdade mais profunda. No entanto, sua presença incomodava os poderosos do templo, os sacerdotes que viam nele uma ameaça à ordem religiosa estabelecida. Esta é a história do confronto crescente entre a verdade libertadora de Jesus e a rigidez dos sacerdotes do templo. Para entender o conflito entre Jesus e os sacerdotes, é essencial compreender o poder que os sacerdotes do templo exerciam em Israel. Este capítulo detalha o papel do templo em Jerusalém como centro espiritual, político e econômico da vida judaica. Os sacerdotes eram guardiões das tradições mosaicas, encarregados dos sacrifícios e das leis cerimoniais. Eram liderados pelo sumo sacerdote, que também mantinha alianças com Roma para preservar sua autoridade. Este cenário explica por que a chegada de Jesus, com seu caráter desafiador, representava uma ameaça existencial para os sacerdotes. Um dos episódios mais emblemáticos que evidenciou o incômodo dos sacerdotes com Jesus foi sua ação ao expulsar os comerciantes do templo. Este capítulo narra o momento em que Jesus, ao entrar no pátio do templo, viu os cambistas e vendedores transformando aquele lugar sagrado em um mercado. Ele os repreendeu severamente: "A minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes transformado em covil de ladrões." Aqui exploramos o impacto dessa ação sobre o povo e como isso intensificou a hostilidade dos sacerdotes contra Jesus. Jesus não hesitava em expor a hipocrisia dos líderes religiosos. Ele denunciava abertamente as práticas dos fariseus e escribas, que colocavam fardos pesados sobre o povo enquanto buscavam reconhecimento público e privilégios. Este capítulo detalha os discursos de Jesus contra a religiosidade superficial e os rituais vazios. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas! Pois sois como sepulcros caiados, por fora belos, mas por dentro cheios de ossos e de toda imundície. Tais palavras abalavam a autoridade moral dos sacerdotes, causando ainda mais tensão. Os sacerdotes do templo e os líderes religiosos frequentemente tentavam testar Jesus com questões complicadas para desafiá-lo publicamente. Este capítulo narra debates emblemáticos, como o questionamento sobre o pagamento de impostos a César e a interpretação da lei. Cada resposta de Jesus não apenas silenciava seus adversários, mas também impressionava as multidões. Analisamos como essas interações não apenas revelavam sua sabedoria divina, mas também desafiavam diretamente o status quo. Com o crescimento de sua popularidade, os sacerdotes e o sinédrio começaram a conspirar para eliminar Jesus. Este capítulo descreve o clímax dessa tensão, detalhando como os líderes religiosos buscaram oportunidades para prendê-lo sem incitar uma rebelião entre o povo. Exploramos os bastidores das decisões tomadas pelo sinédrio, a traição de Judas e como isso culminou nos eventos da paixão. O confronto entre Jesus e os sacerdotes do templo é uma história de contraste entre a verdade e o poder, entre a compaixão divina e a rigidez humana. Jesus desafiou estruturas que colocavam tradições acima do amor, e sua coragem em falar a verdade ecoa até hoje. Que essa história nos inspire a buscar a verdade com humildade e a reconhecer o valor da justiça em meio aos desafios. Se esta história tocou você, não esqueça de curtir este vídeo e se inscrever no canal para mais conteúdo inspirador. Compartilhe com amigos e familiares para que mais pessoas possam refletir sobre esta jornada. Confira o próximo vídeo que já está na tela e aprofunde-se ainda mais nas histórias que moldaram o mundo. Até breve.